Oitiva. Gostaria de agradecer aqui a presença da senhora Denilva, funcionária pública municipal, da Secretaria Municipal de Saúde. A senhora está aqui porque existe essa comissão parlamentar de inquérito para apurar causas da falta de médicos nas redes municipais da saúde de São Carlos e também do fechamento das unidades de pronto atendimento das UPAs e as responsabilidades pela abertura da UPA do Estado de Araci sem a presença de médico. Então, inicialmente, eu gostaria que a senhora falasse o seu nome completo, qual a função que a senhora exercia, ou se é a mesma na gestão passada. Meu nome é Denilva da Silva Piccolo. Na gestão passada, eu participei na supervisão da UPA Araci. Depois, a minha nomeação veio para a supervisão do SAMU. E, em maio, eu assumi o cargo de diretora do Departamento de Gestão do Cuidado Hospitalar. Fiquei até janeiro, até a nova gestão. Iniciando a oitiva da senhora Denilva da Silva Piccolo. Da Silva Piccolo. A mesma informou que atuou como supervisora da UPA Araci, da UPA, Sala de Estabilização, que atuou como supervisora da Sala de Estabilização do bairro Cidade de Araci. De quando a quando? Eu não me recordo a data que eu fui nomeada lá. Um mês. Eu acho que foi em torno de abril de 2014. De meados de abril de 2014 até mais ou menos o começo de 2015 eu fiquei na UPA Araci. Até o início de 2015, logo após eu fui para a supervisora do SAMU. Passou a foi nomeada como supervisora do SAMU até maio. Do início de 2015 até maio de 2016. A maio de 2016. Aí, em maio de 2016, meados de maio, eu assumi o cargo de diretora do departamento do pré-hospitalar. De maio de 2016 até janeiro, né? Até janeiro de 2017, atuou como diretora do Departamento de Gestão do Cuidado Hospitalar. Do Departamento de Gestão de Cuidado do Cuidado Hospitalar. Do Cuidado Hospitalar. Nessa função que a senhora estava neste momento, a senhora tinha ou participava das escalas e também da contratação desses médicos, da manutenção das UPAs, porque elas estavam abertas, nunca foi fechada as UPAs. De que forma que vocês gerenciavam isso? Você tinha participação? Na verdade, a contratação era feita pela Secretaria de Administração, né? A nossa preocupação era quando tinha falta de algum profissional médico na escala, né? Mesmo que ele tenha assumido algum plantão e não tinha ido fazer o plantão, aí a gente corria atrás, todo mundo, na verdade, na secretaria, né? A gente trabalhava muito de forma muito junta. Então, quando faltava algum médico, a gente, pelo tempo que tem de profissão, fez muita amizade e a gente pedia ajuda mesmo para outros profissionais para que não deixasse a escala descoberta. Então, a nossa parte na manutenção dos médicos era essa. A nossa preocupação era manter os médicos nas UPAs para que elas permanecessem abertas. Mas a gente não fazia a contratação. A contratação era feita pela administração. A escala era feita pela senhora? A escala não era confeccionada por mim. A gente tinha médicos responsáveis que faziam as escalas. Tá. Questionado pelo presidente da comissão, o vereador Lucão Fernandes, sobre se a depoente participava efetivamente
da contratação de médicos e da criação de escalas médicas, foi informado pela depoente de escalas médicas. A depoente informou que a contratação se dava pela Secretaria Municipal de Administração e que não elaborava escalas médicas, vírgula, todavia, contribuía para evitar ou sanar problemas decorrentes de falta de médicos nas unidades. Dona Denilva, a senhora saberia informar o nome desses profissionais que eram responsáveis por essas escalas? Sim. A gente tinha, no começo da gestão, de quando eu entrei, quem respondia pelas escalas das UPAs era a doutora Juliana Giuliani. Depois das escalas das UPAs, passou a ser o doutor Renato Risoli. E do SAMU, a gente tinha a doutora Rita Barini, que, na verdade, eles confeccionavam as escalas junto com os auxiliares administrativos, mas quem respondia pelas escalas eram eles. No entanto, que na ausência de algum médico, muitas vezes eles iam para cobrir os plantões. Questionado pelo vereador Lucão Fernandes sobre quem seriam os profissionais responsáveis pela elaboração das escalas médicas, a depoente informou que, durante sua gestão frente ao departamento já citado, tal incumbência era da doutora Juliana Giuliani. Logo após, e aí foi uma sucessão então, Ela saiu que foi Juliana Giuliani, que foi sucedida pelo senhor Renato Risoli. Bom, eu creio que do SAMU Renato Risoli. E as escalas do SAMU eram elaboradas pela doutora Rita Barini. Dona Denilva, a senhora saberia informar se naquele período alguma unidade de pronto atendimento fechou por falta de médico em algum momento? Nunca fechou. Questionado pelo vereador Lucão Fernandes sobre se naquela época onde a depoente atuava como diretora de departamento, houve fechamento de UPAs na cidade de São Carlos, em decorrência de falta de médicos. A depoente informou nunca ter ocorrido esse fato. Ponto. Dona Denilva, embora a senhora não era responsável pelas escalas, a senhora tem conhecimento de que forma que eram as contratações, se era para RPA ou por algum outro sistema? Então, a gente tinha os médicos concursados e os que não eram concursados era RPA. Questionado pelo vereador Lucão Fernandes sobre quais seriam
os regimes de contratação de médicos em sua época como diretora, a depoente informou que haviam médicos concursados e os que não eram concursados trabalhavam pelo regime RPA. A senhora saberia informar se houve alguma decisão judicial ou Tribunal de Contas que impediam a continuidade desse sistema de contratação? Não é do meu conhecimento. Questionado pelo vereador Lucão Fernandes sobre a existência de ordem judicial ou orientação de qualquer órgão público acerca da irregularidade ou impossibilidade de contratação de médicos pelo regime RPA no tempo em que a depoente atuava como diretora, essa informou não ter tido qualquer conhecimento sobre tal irregularidade ou impossibilidade. De minha parte, me dou por satisfeito, dona Denilva, mas eu gostaria de deixar a senhora à vontade, até para que a senhora queira falar alguma coisa em relação a essa decisão, a esse fechamento das UPAs, se a senhora gostaria de acrescentar alguma coisa em relação a isso. Na verdade, a nossa preocupação sempre foi manter as UPAs abertas por questão de melhor atendimento à nossa população, né? Tendo as 3 UPAs abertas, a gente já tinha muitos problemas, né, na gestão passada, no ano passado. Eu sou funcionária de carreira, continuo trabalhando, sou lotada no SAMU e a dificuldade ficou bem maior com as unidades fechadas. Então, assim, a nossa preocupação sempre foi manter da melhor forma possível a saúde do município, porque é de responsabilidade do município. Mesmo porque, um exemplo básico, a cidade de Araci, por exemplo, eu moro em Ibaté, é maior que Ibaté em termos de população, é um lugar distante, né? E a nossa preocupação sempre foi manter as unidades abertas, inclusive a sala de estabilização da UPA Araci, até para um atendimento mais rápido e numa qualidade melhor para nossa população da cidade, né? Então, a preocupação sempre foi essa, manter as unidades abertas. A depoente foi convidada pelo vereador Lucão Fernandes a fazer a manifestação que ele entender necessário. Momento em que informou que, durante sua atuação frente ao Departamento de Gestão Do cuidado hospitalar, buscou sempre manter as UPAs, bem como unidades de estabilização abertas, prestando o melhor serviço possível à população. Dona Denilva, a gente percebe que havia muita harmonia, me parece que um grande entrosamento entre os funcionários daquela unidade. A senhora acha que, se não fosse essa decisão do prefeito de parar os pagamentos dos médicos que até aquela data prestavam serviço, a senhora acha que eles continuariam dando os plantões normais naquela unidade? Com certeza. Questionado pelo vereador Lucão Fernandes acerca dos motivos que levaram
a paralisação do trabalho dos médicos que trabalhavam nas UPAs do Santa Felícia e também na sala de estabilização do bairro Cidade de Iraci, o vereador Lucão Fernandes indagou se a decisão de parar foi influenciada pela atitude do senhor prefeito municipal, momento em que a depoente, afirmando que sim, que a parada dos médicos se deu pelas atitudes do senhor prefeito municipal. Sim. Perguntas? Perguntas, Cidinha? Não? Bom, eu gostaria de perguntar à senhora, a senhora que esteve como supervisora, esteve como diretora um certo tempo, eu queria que a senhora informasse se a senhora, na condição de diretora de departamento, tinha autonomia para ordenar o fechamento de qualquer unidade de saúde do município. Não. Questionado pelo vereador Paraná Filho, relator dessa comissão, se, na condição de diretora de departamento, a depoente teria autonomia para ordenar o fechamento de qualquer unidade de saúde do município. A depoente informou não ter, na condição de diretora, tal competência. Em cima disso que foi perguntado, algum outro funcionário dentro da UPA, percebendo a ausência de médicos, tem autorização para fechar as portas e encerrar atendimento? Não. Questionado pelo vereador Luiz Henrique Kik, membro dessa comissão, se outro funcionário da UPA ou das UPAs tem competência para, observando a ausência de médicos, ordenar o fechamento de UPAs, a depoente disse que não. Percebendo, então, a ausência de médicos ou qualquer outra problemática que possa vir a acarretar no fechamento da UPA, qual atitude deve se tomar por parte dos funcionários? Na verdade, a gente não passou por essa situação na gestão anterior, né? Sempre que, como eu já tinha dito, se houvesse ausência de algum médico, a gente sempre substituía, porque tinha a flexibilidade do RPA. A gente tinha o contato deles, então sempre um ou outro acabava substituindo e assumindo o plantão. A gente não passou por essa situação na gestão. Questionado pelo vereador Luiz Henrique Kik sobre qual seria o procedimento a ser adotado frente à ausência de médicos em uma unidade de pronto atendimento, UPA, a depoente informou que tal fato nunca ocorreu durante sua gestão como diretora de departamento.
mas que, se de fato ocorresse, haveria condições de substituir o profissional utilizando o sistema RPA. Ô, Denilva, em algum momento você ouviu comentários sobre a possibilidade de se colocar alguma organização social para tocar as SUPAs? Não, Não ouviu? não. Questionada pela vereadora Cidinha do Oncológico, membro dessa comissão, sobre se a depoente teve conhecimento do interesse, seja do município, seja dos ex-gestores, ou de qualquer outra entidade privada, de contratação de OS para gerenciar as UPAs de São Carlos, a depoente afirmou que nunca teve conhecimento. E a última minha, você sabe quem é o médico responsável atualmente pelas UPAs? Não sei, Não. não sei. Questionada pela vereadora Cidinha do Oncológico sobre quem seria o médico responsável atualmente pelas UPAs, a depoente afirmou não saber. Eu gostaria de perguntar à senhora, pela experiência que a senhora teve como diretora, a quem compete ordenar o fechamento de uma unidade de saúde no município de São Carlos ou qualquer em outro município, dentro do modelo de gestão, de hierarquia, a quem cabe? Bom, na minha forma, da minha experiência, seria prefeito e secretário. Ok. Questionado pelo vereador Paraná Filho sobre, vírgula, de acordo com a experiência da depoente frente ao departamento que dirigiu, vírgula, as outras funções de supervisão que ocupou. A senhora é servidora pública municipal? Sou. Há quanto tempo? 13 anos. E, aos 13 anos, atuando como servidora pública municipal, a ordem para fechamento de qualquer unidade de saúde só pode partir do prefeito municipal ou do secretário municipal. Tá. Eu gostaria de perguntar à senhora se, dentro também da experiência que a senhora tem, se é correto ou não permitir a abertura de uma sala de estabilização sem médicos, contando apenas com enfermeiros e uma viatura do SAMU. Se esse procedimento, no entendimento da senhora, de acordo com a sua experiência, se esse procedimento é correto ou não, ou se a senhora tem inclusive conhecimento de portarias, de legislação específica que trate desse assunto, que proíbe ou autorize
abertura de uma unidade sem médicos, contando apenas com enfermeiros e uma unidade do SAMU. Não pode abrir sem médico. E mesmo porque o SAMU não é para dar apoio em situação dessa que não tenha médico. O SAMU ele faz o transporte. Depois que o paciente já foi atendido e já está estabilizado por um médico. Se não tem médico, o SAMU não pode assumir essa responsabilidade. Tá. Questionado pelo vereador Paraná Filho sobre a possibilidade de abertura de uma sala de estabilização sem médicos, contando apenas com enfermeiros e o apoio de uma viatura do SAMU, a depoente informou que tal fato é irregular, está contra as normas, uma vez que a unidade do SAMU não pode se prestar a tal papel, uma vez que sua função é de locomover o paciente após este já estar estabilizado. Ponto. Eu gostaria de perguntar à senhora se durante a gestão da senhora como diretora de departamento, a senhora foi procurada por qualquer organização social com interesse voltado a administrar qualquer unidade de saúde de São Carlos? Não. 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 Tá. Questionada pelo vereador Paraná Filho sobre se, durante sua gestão como diretora de departamento, foi procurada por qualquer organização social, a mesma informou que nunca foi procurada por qualquer OS. Por gentileza, no tempo que a senhora teve à frente como supervisora, como diretora, você tem ciência de quem fazia quem alimentava o sistema para que os recursos assim pudessem entrar nas UPAs, né? Então, a primeira questão, quem alimentava o sistema para que pudessem entrar os recursos, e se tem ciência se isso ainda é alimentado e quem o faz? Atualmente eu não sei como é feito, não sei como que está sendo feito, mas cada unidade tinha os seus auxiliares administrativos que mandavam todos os dados de atendimento, de procedimento para o sistema de regulação. E lá no sistema de regulação tinha um funcionário que tinha acesso a todas as plataformas do Ministério e ele alimentava mês a mês. Tem programa que tem que ser alimentado semanalmente e era esse funcionário que alimentava para que a gente pudesse receber os recursos. A título de especificar, esse funcionário sabe dizer quem? Eu não lembro o nome dele. Era o Marcos. E o Marcos sabe dentro do organograma a função dele na UPA? Qual era a função Não, dele? ele não é da UPA, ele trabalha no sistema de regulação. Ele é auxiliar administrativo. Tá, desculpa, perfeito, tá ok.
Questionado pelo vereador Luiz Henrique Kiki sobre quem abastecia o sistema junto ao Ministério da Saúde, a depoente informou que atualmente não sabe dizer quem realiza tal função, mas que, durante o período em que esteve como diretora, tal função era desempenhada por funcionário chamado Marcos Brugneira? Brugneira. Hã? Brunheira ou Brugneira? Brugneira. Marcos Brugneira. 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 Eu gostaria de perguntar à senhora. A senhora já disse que não participava da elaboração das escalas, certo? Mas a senhora tem conhecimento de quantos dias de antecedência tinha essa escala? Se era semanal, quinzenal, era mensal? A escala do mês ela era entregue no 15º dia antes do mês anterior. Então, 15 dias antes da vigência. De começar. Isso, Tá. Ela estava pronta. Questionado pelo vereador Paraná Filho sobre com qual antecedência a escala médica era apresentada para a secretaria, bem como para as unidades, a depoente informou que a escala era apresentada 15 dias antes do início de sua vigência. Isso. Pronto? Bom, da minha parte, não tenho mais perguntas. A senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa que não ficou Não. bem claro? Não, só isso. Fazer alguma consideração final? Não. Gostaria de agradecer, então, a senhora ter vindo aqui prestar o seu depoimento.